Então agora nós estamos gravando. Muito bom, gente. Então, basicamente, tá? O que a gente vai revisar aqui, né? Como você analisa uma diferença entre médias, por exemplo, num problema ecológico. Legal? Então, se vocês lembram, em peixes usina, a gente estava tentando fazer o quê? Analisar se existia diferença entre a média de peixes coletados antes e depois da usina. Lembram disso? Bom, então, quais são os parâmetros mais importantes para você fazer uma análise entre duas médias? Primeira coisa são as médias em si, tá? Média é uma medida de tendência central, certo? Então, ele te dá uma tendência dos seus dados. Por exemplo, nessa simulação aqui, a média parece indicar que tem mais peixe aonde? Antes da usina. 195 peixes antes da usina, 155 peixes depois, tá? Então, o que a gente vai testar é isso. Porém, é importante a gente saber o quê? Se essa média é o quê? Se ela é confiável, se ela realmente representa a minha população. Legal? Para eu fazer isso, para eu saber se a média é confiável, tem várias pistas que eu posso utilizar. Uma dessas pistas é o quê? É o desvio padrão. Né? O que é o desvio padrão? Gente, é o quanto meus dados se afastam da média. Legal? Então, por exemplo, antes da usina, meus dados eu peguei em média 195 peixes, mais ou menos 78. Estão conseguindo ver aqui? Melhor assim, né? Tá? Mais ou menos 78. Legal? 78 para cima, 78 para baixo. Certo? Como a gente viu, lembra? Se o desvio é muito alto, tá? A minha média vai se tornando o quê? Pouco confiável. Tá? Ela pode estar sendo influenciada por um dado extremo, um outlier. Por isso é importante a gente sempre estar observando o desvio. Esse desvio aqui de 78, ele é muito alto ou muito baixo para dados ecológicos? Ele não é muito alto. Não é muito alto por quê? Para dados ecológicos, né, a gente considera que se o meu desvio é menor do que a média, legal? Isso está bom. Tá? Lembra que você está coletando dados na natureza, você não tem controle sobre esses dados. Então, um desvio menor do que a média é considerado legal. Como é que você percebe que o desvio é menor do que a média? Você calcula o coeficiente de variação. Você faz isso dividindo o desvio pela média. Legal? Se o desvio for igual à média, um número dividido por ele mesmo dá sempre o quê? 1. Certo? 100%. Aqui deu 100%? Não, deu 40%. Isso quer dizer que 78 é 40% de 195. Estão acompanhando a ideia? Legal? Isso quer dizer que é menos que 100%. Isso quer dizer, basicamente, claro que você pode observar isso no olho, né? Que 78 é menor do que 195. Tá legal? Então isso é considerado um desvio aceitável. Se eu for para depois da usina, eu vejo que depois da usina eu tinha 155 peixes em média coletados com um desvio de 59. Legal? Também o desvio é menor do que a média. Então eu tenho um desvio confiável também, é uma média confiável. E aí se eu começo a achar que eu tenho uma média confiável, o que a média está me dizendo? Está me dizendo que tem mais peixe aonde? Nessa simulação? Antes. 195 contra 155. Certo? O que mais eu posso fazer para tentar ter certeza que a minha média é representativa? Eu posso olhar para mediana. Certo? Então, olha só. Aqui está me dizendo que a mediana antes da usina foi 162 peixes. Vocês lembram o que quer dizer esse 162? Eles querem dizer o quê? Que metade das vezes que eu fui lá, eu peguei 162 peixes ou menos. E na outra metade, eu peguei 162 ou mais. Repara aqui, ó o 162 aqui, né? Separando meus dados entre duas metades. Os dias que eu peguei menos peixe, os dias que eu peguei mais peixe. Do outro lado, a mediana foi 133. Metade dos dias eu peguei 133 ou menos, na outra metade
133 ou mais. Pela mediana, onde é que parece que eu peguei mais peixe? Antes, concorda? Então repara só, a minha mediana está dizendo que tem mais peixe antes do que depois. A minha média está dizendo que tem o quê? Mais peixes antes ou depois. Com isso eu fico mais confiante no que a média está dizendo, porque ela e a mediana estão apontando na mesma direção, na direção que tem mais peixe aonde? Antes da usina. Legal? Isso poderia ser interpretado como o quê? A usina tendo um impacto negativo, legal? Por causa do efluente dela, porque tem mais peixe antes. Ou quem sabe a situação já era assim antes da usina ser construída, lembra que a gente não pode saber isso? Perfeito? Então repara só, a média me diz que tem mais peixe antes. A mediana me diz que tem mais peixe antes. Legal? O desvio é baixo para dados ecológicos, é menos do que 100%, é menor, desvio menor do que a média. Tudo indica que tem mais peixe antes, perfeito? Mas isso é suficiente para um cientista? Não, porque eu não sei se essa diferença que parece existir aconteceu por causa de algum efeito ou é simplesmente fruto do quê? Do acaso, legal? Você pegou todos os peixes do rio? Não, você passou uma rede. Essa rede, sem querer, você pode ter pego mais peixe antes da usina. Tem mais peixe na sua rede, mas não tem mais peixe no rio. Legal? Quem me garante que não foi um golpe de sorte? Para isso você vai fazer o quê? Você vai fazer um teste. No caso, o teste T, porque é um teste que testa a diferença entre médias. E ele te calcula um valor de P, tá? Que aqui está sendo exibido em notação científica, 1,54 a menos 9, que é o quê? É 154 com 9 casas decimais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal? O que é esse P aqui? É a probabilidade que essa diferença entre a média antes e a média depois seja simplesmente um golpe de sorte. Essa probabilidade de ser por acaso é baixa ou alta? É muito baixa, né? Muito menor do que 0,05, do que 5%. Portanto, eu vou assumir o quê? Que provavelmente não foi por sorte. Provavelmente tem uma diferença entre antes e depois. E que se eu tivesse coletado todos os peixes no rio, essa diferença ainda ia se manter. Ela não foi só um golpe de sorte de eu ter passado algumas redes antes, algumas redes depois e sem querer ter vindo mais peixe antes. Legal? Então, refazendo, né? Quais são as coisas mais importantes quando você vai fazer isso? Analisar o quê? A média, para saber onde a média diz que tem mais. Depois, ver o desvio e o coeficiente de variação para ter uma ideia se esse desvio é grande ou pequeno. Para a ecologia, o ideal é que o desvio seja o quê? Menor do que a média. Por fim, analisar a mediana para ver se a mediana está dizendo a mesma coisa que a média. Se ela estiver concordando com a média, ótimo. E, finalmente, ver a chance disso ser por acaso. Se a chance for muito pequena, menor do que 0,05, você, né, assume que não foi por acaso. Se a mediana não for, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Legal? Existem testes baseados em mediana, mas a gente não vai falar neles agora. Mas nesse caso eu não tenho essa preocupação, porque está tudo indo na mesma direção. Ok? Legal?